outras ou demais pessoas que estão reunidas hoje pela manhã de domingo 6 de julho deste ano de 2025, lá em Cayey, Porto Rico. Que Deus os abençoe grandiosamente todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 nos diversos países. Podem assentar-se se estiverem de pé. Estivemos vendo como é que as profecias estiveram sendo cumpridas ou vêm se cumprindo, e o sinal, o grande sinal que a humanidade sempre tem é um profeta. E para as nações como nações, o grande sinal para as nações é Israel. E vemos como estiveram acontecendo nestes dias certos acontecimentos onde Israel tem uma série de situações, de conflitos, e também as outras nações têm, mas lembrem-se de que tudo isso são os princípios de dores, o princípio das dores, e tudo está sendo encaminhado e vai desembocar, vai se concluir com o estabelecimento desse reino messiânico, o qual, isso foi falado pelos santos profetas do passado, da antiguidade, onde eles receberam a revelação das alturas, dos céus, e estiveram profetizando o que seria esse reino messiânico de paz, de felicidade, de prosperidade, e que foi identificado esse local, foi identificado como Israel, como a cabeça de todas as nações, foi escolhido. Pense que é uma profecia, é um evento, um acontecimento que foi identificado, não apenas o que é o reino, que o reino iria estar sendo estabelecido e esse reino iria realizar o que esse reino era ou fosse, mas que também identificou-se ou se escolheu o lugar. E ao identificar Deus, ao identificar o local através dos profetas, o inimigo automaticamente, o inimigo iria começar a atacar o local onde iria se estar realizando essa promessa. Porque esse é o labor, é o trabalho do inimigo, é esse. O inimigo de Deus o seu trabalho é que Deus não cumpra aquele que ele promete, para que ele fique mal, ele com seus filhos fiquem mal. Ele tenta se adiantar, se antecipar, e o que é que ele vai fazer com essa promessa que Deus deu? Ora, vai tentar destruir o local onde Deus disse que iria ser esse reino de paz, mas ele não vai conseguir a sua proposição ou o seu ato, porque Deus cumprirá a sua palavra, a sua promessa, tal como ele disse que naquele momento onde estavam escravos, ou eram escravos, ele disse que os iria libertar, e os libertou. Ele disse que os iria introduzir à terra prometida, e os introduziu, os fez entrar à terra prometida, porque é um Deus que cumpre a sua palavra, a sua promessa. Agora, como nação, nós vemos que Israel é um sinal muito grande, mas também temos que ver o que é que Deus está fazendo para que isso se realize, seja real, e tem que ter um meio através do qual ele estaria usando para que essa promessa se cumpra. E Amós, capítulo 3, versículo 7, ele nos disse que não fará nada o Senhor, sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. Portanto, esse estabelecimento tem de vir através do Messias príncipe, um homem deste tempo, e nele tudo o que ele estará fazendo será para esse propósito ou motivo, para estabelecer esse reino. E nós temos que ver que obra é que se estaria realizando, qual a obra que se estaria realizando para que o possamos identificar. Agora, olhe, nesta mensagem, o verão está próximo. Nos fala o Dr. William Soto. Isto foi pregado em 30 de abril de 2004.
em Cayey, Porto Rico, nos fala: a humanidade estará vivendo em dias paralelos, similares aos dias em que o profeta Noé viveu, ou seja, que a humanidade estará como nos dias de Noé. A humanidade, no tempo em que Cristo cumprirá essa promessa, será como o mundo antediluviano, que não conheceram o programa de Deus para aquele tempo, não conheceram que tinham chegado no seu fim, e o único que conhecia o tempo era um homem, um profeta dispensacional. Ninguém mais conhecia isso nesses dias antes de Noé, pois Enoque sim conhecia. Mas depois veio Noé, seguiu Noé, deu seguimento. E vejam, quando Deus termina com um profeta, Deus realiza a obra através desse profeta e o leva, então outro profeta continua na forma, no mesmo padrão de Deus. E depois, quando Deus revelou para Noé que tinha chegado o tempo para a destruição da raça humana, vejam, Noé deu a conhecer isso, mas não creram. A humanidade não conheceu o tempo em que estavam vivendo. E assim será a humanidade que estará vivendo no tempo em que estas profecias têm de ser cumpridas. A humanidade chegou numa condição, uma situação paralela à humanidade do tempo de Noé. Estamos vivendo em dias como nos dias de Noé. Estes são os dias prometidos para a vinda e manifestação do Filho do Homem, continua dizendo. Por quê? Porque como nos dias antes do dilúvio estavam comendo, bebendo, se casando e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não entenderam até que o dilúvio veio e levou todos eles. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Será como naqueles dias. No versículo 42 em diante diz: velai e vigiai, pois, porque não sabeis a que hora o vosso Senhor há de vir, mas sabei isto, que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, vigiaria e não deixaria entrar ou minar na sua casa. Portanto, vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo, o qual, quando seu Senhor vem ou vier, o encontre fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Em cada etapa da era da igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo colocou um servo fiel e prudente, e ele foi o mensageiro que correspondia a cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. E nesse mensageiro, Cristo em Espírito Santo se manifestou e trouxe o alimento espiritual para a alma de todo filho e filha de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, cada mensageiro na sua era foi o servo fiel e prudente da sua era. Mas agora Cristo pergunta: quem é o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor, quando vier, o encontre fazendo assim, ou seja, esteja dando o alimento espiritual a tempo para os filhos e filhas de Deus na igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, aquele que esteja, ou quem esteja neste tempo como mensageiro de Jesus Cristo vivo, tem um outro lugar, no domingo passado nós lemos isso, do ministério de Elias, estaria operando esse ministério num instrumento vivo, ministério de Elias. Portanto, aquele que esteja neste tempo como mensageiro de Jesus Cristo vivo, na igreja do Senhor de Jesus Cristo, dando esse alimento espiritual para a igreja de Jesus Cristo, será o servo fiel e prudente do último dia. E nele Cristo estará manifestado em Espírito Santo. Agora olhem, nesta mensagem, o que é o Espírito Santo? O irmão Branham nos diz aí, estamos na página 22, e estamos no fim deste tempo. Cada homem olhou para o fim, para o final no seu dia, esperando pela vinda de Cristo. Esperando pela vinda de Cristo, ele sublinha muito essa expressão. Mas a eles lhes restavam por diante muita coisa para ver. Eles tinham que ver a volta dos judeus no seu dia. Os discos voadores nos céus, e escreve OVNIs, discos voadores. E todas as coisas que nós estamos vendo hoje, mas nós estamos no fim, no final, chegamos nele. Eles sabiam que a igreja estava chamada a receber o poder. E ele escreve aí, a igreja receberia o Espírito Santo hoje.
o qual ele faria nela, ou seja, na igreja, a igreja faria as mesmas obras de Cristo, assim como uma obra se faz mais e mais latente ou patente, reflete muito mais. Se você pegar um objeto e projetar uma sombra nele à distância, você vê menos o objeto, o reflexo desse objeto na sombra. A sombra se aproxima mais e mais, se aproxima uma árvore e a sombra e tornam-se a mesma coisa quando vão se aproximando. O Espírito de Deus obrou sob justificação com Lutero, santificação com Wesley, o batismo do Espírito Santo em Pentecoste. E eis aqui no último dia, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez quando estava em Cristo. O que é isto? A igreja e Cristo se tornaram uma coisa só, um só. E tão breve quando eles se juntem, tão logo eles se juntem, e o último elo apareça, o último elo, e esse último elo é um profeta, e o último elo apareça, ela se irá clamando pelos céus. E desenha uma estrela de Davi do lado direito e escreve em cima: o último elo, quando aparecer ou apareça, a noiva se irá, partirá. E desenha uma pedra angular e dentro dela circula bem, faz uma sombra vermelha. E as eras, ou seja, porque aí é onde estaria o sinal, que é o Espírito Santo. Ele representa isso em vermelho, para a pessoa saber. E tão breve como ir-se juntos e o último elo apareça, então ela irá clamando através dos céus. Se levantarão Wesley, Lutero e os outros deles se levantarão nesses dias anteriores antigos. O primeiro será o último. Este é o alfa e o ômega. O primeiro será o último, ou seja, será o Benjamim dos profetas. Vamos ter que fazer uma pausinha aqui para ver algo aqui. O primeiro será o último. Agora olhem. Agora eu tenho outras páginas abertas aqui. O primeiro será o último. Mas olhem. Vamos ver se não me... Essa parte aqui não vai, ou não me escapa. Aqui. Nesta mensagem intitulada A Vinda do Libertador, eu tenho só a data aí, 1984. Ele diz aqui o que o povo de Deus estará esperando, o que estará esperando o templo espiritual do Senhor e o que estará esperando principalmente o lugar santíssimo do templo do Senhor, e estará esperando neste tempo final a vinda do Libertador, e ele estará aqui. E saberemos quando se terá cumprido, e saberemos quando ele estará no seu templo e sentado no seu trono no lugar santíssimo. Como? O saberemos quando desde o lugar santíssimo, desde o trono do Senhor, começar a se abrir trovões, porque são os 7 trovões do Apocalipse, quando comece a rugir como um leão, quando comece a trazer a mensagem, não a mensagem que trouxe, foi trazido nas eras do passado, apresentando o Senhor como Cordeiro de Deus, senão que quando começar a rugir e começar a surgir a mensagem que proclama o Senhor na sua segunda vinda, como leão da tribo de Judá, com todos os direitos do rei e de reis, com todos os direitos de rei de reis e senhor de senhores, saberemos que a vinda do Libertador se tornou uma realidade, se fez real, e sabemos que ele está, no meio dos seus anjos, seus ministérios proféticos de Moisés e de Elias, ou seja, no meio dos 2 querubins. Saberemos que ele, quem? O Senhor estará no meio desses ministérios. E saberemos que ele está no meio dos seus anjos, nos seus ministérios proféticos de Moisés e Elias, e saberemos desses ministérios, e saberemos que esses ministérios estão sendo operados aqui na terra pelo Senhor Jesus Cristo no seu mensageiro. Será o Senhor Jesus Cristo quem operará esses ministérios em um homem e um mensageiro. Isso nós saberemos, por isso que sabemos que nele se estaria manifestando esses ministérios. E saberemos que esses ministérios estariam operando-se aqui na terra pelo Senhor Jesus Cristo no seu mensageiro. Será o Senhor Jesus Cristo quem operará esses ministérios em homem, um mensageiro, o último dos mensageiros, o Benjamim dos profetas.
Mas que da mesma forma como Benjamim, o filho de Israel, recebeu uma dupla porção, o Benjamim dos profetas também receberá a dupla porção ministerial do ministério de Moisés e de Elias, para fazer o trabalho que corresponde, que pertence a esse tempo, sob a direção e unção do Senhor. E ele poderá falar em qualquer momento: o Espírito do Senhor é sobre mim, porquanto me ungiu o Senhor com o ministério de Moisés e o ministério de Elias, para proclamar o dia de vingança do nosso Deus para o reino dos gentios, ou ao reino dos gentios, e para consolar todos os enlutados. Consolar o povo de Deus agora. Esse é o Benjamim dos profetas, que estaria neste tempo final do fim, estaria realizando esse labor, esse trabalho, e nele estaria esse ministério de Moisés e Elias, e o Senhor no meio desses ministérios. Agora vejam, lembrem-se que aí, sábado foi que nós falamos, no sábado, sobre a bênção que Benjamim teve, ou seja, da parte de Rubem e de Benjamim, que era o primeiro e o último. Mas vejam que ao perder a bênção, Rubem, ao perder a bênção, Benjamim então é acompanhado, ou vem junto com José, que é seu irmão, de pai e de mãe, e Benjamim vem obter a bênção da primogenitura por José também, ou seja, também obteve a bênção, porque então vem a ser, torna José com Benjamim essa vara de Judá e vara de José, juntos, unidos, aí se tornam o alfa e o ômega, na mão do profeta. Agora, aqui estamos falando de 2, 3 ou 4 ângulos em um só, com um só, mas vamos ir vendo como tudo isso tem a ver com o recolhimento tanto das tribos, unindo-se essas duas tribos, essas duas varas na mão do profeta, tem a ver com a restauração do reino, tem a ver com o nome novo, tem a ver com a fé de rápido, com tudo isso, porque a bênção da primogenitura está tudo na bênção da primogenitura. Agora vamos aqui para a página 22, continua dizendo que é o Espírito Santo. Então, logo eles se juntam e o último elo apareça, ela irá se clamando pelos céus, e isso é o profeta se levantará, Wesley, Lutério e os outros, e o resto deles, daqueles dias anteriores, antigos, e o primeiro será o último, mas aparecerá o último. Se é o primeiro e é o último, é o primeiro que Deus pensou, é o primeiro no qual Deus pensou. E o primeiro que Deus pensou lá, o primeiro filho que teria nascido seria Jesus. Mas vejam vocês que o segundo seria o último que apareceria aqui. Se tivessem nascido os filhos, Jesus tivesse sido o primeiro e o segundo teria sido esse que aparece por último aqui neste tempo, ele. E aqui estaria o alfa e o ômega, o primeiro e o último estariam aqui. Mas como se realizou, se fez todo esse programa por causa da queda, então se cumpre plenamente que ele é o primeiro e o último, senão não se teria cumprido essa promessa aí. Mas os dois primeiros véus de carnes, são esses dois, a primeira e a segunda vinda. É simples. Se levantará Wesley e Lutério e os outros deles daqueles dias anteriores. O primeiro será o último e o último será o primeiro. O último profeta mensageiro será o primeiro, e a ressurreição terá vindo ou chegado. E escreve a ressurreição, Apocalipse 11, 13 ao 14. O último
O primeiro será o último, porque é o último que apareceria. E esse último seria o primeiro, porque é o primeiro que ressuscitaria neste tempo do fim ou final, na ressurreição. Viram que coisa tremenda, extraordinária. Aí aparecem como o primeiro e o último. E esse último vem a ser ou se torna o primeiro. O primeiro em tudo, tanto na adoção, o primeiro na ressurreição, o primeiro em receber esse corpo glorificado. Vejam, tudo é o primeiro em tudo. E vem a ser, e é o último, e esse último vem a ser ou torna-se o primeiro. Estamos no tempo do fim. Escutem-me. Isto é o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo em justificação foi simplesmente uma sombra bem clara. Depois o Espírito Santo em santificação foi uma sombra um pouco mais escura. Depois o Espírito Santo no batismo espiritual foi ainda mais escura. Mas agora o Espírito Santo mesmo, ele mesmo na restauração da sua própria pessoa, ele está aqui fazendo os sinais e maravilhas, tal como ele fez lá no princípio. Glória, de todas as formas, você me chamará agora de santo rodador. Se você quiser me chamar assim, façam isso. Escutem-me agora, irmãos, escutem-me isso. Todas as mesas estão cheias de vômitos e de sujeira, até não ter mais lugar limpo. A quem se ensinará a ciência? A quem ele fará entender a doutrina? Aos desmamados, aos arrancados dos peitos. E aí desenha uma pedra angular para a esquerda, uma seta para a pedra angular. Arrancados dos peitos seria arrancado das eras. Não bebês presbiterianos ou bebês pentecostais, bebês luteranos, bebês nazarenos. Ele deseja achar alguém que esteja disposto a se afastar dos peitos e comer carne sólida ou física. Aqui está, porque mandamento após mandamento, mandamento sobre mandato, regra sobre regra, linha sobre linha, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, porque em línguas de tartamudos, em estranha língua, falará esse povo, aos quais ele disse: esse é o repouso, dá repouso ao cansado e o refrigério, mas não quiseram ouvir. Isaías 28, 10 ao 12. Essa é exatamente a forma como veio no dia de Pentecostes, profetizado 712 anos antes de que viesse ou chegasse. O dia de Pentecostes, ele veio assim, exatamente assim. Alguém falou que devemos guardar o dia do sábado. Eu não estou rejeitando nem fazendo zombaria da igreja ou da religião de alguém. Mas o dia sábado, o sábado de Deus foi o dia de descanso, eis aqui o dia de repouso. Este é o repouso, disse ele, dá repouso ao cansado, este é o repouso, amém. Será preceito sobre preceito, linha sobre linha, eis aqui o descanso. O que é o Espírito Santo é o descanso. Vinde a mim todos os que estáis trabalhados e carregados, que eu vos farei descansar. Quem é ele? Aquele que vem para ti. É paz. Ele é o teu sinal. O último profeta que vem com o Espírito Santo. Esse é o sinal de cada crente quando recebe. Se não o receber, não tem o sinal neles. Se não o receberem. E não teriam paz, não teriam descanso. Ele é teu sinal, ele é teu consolador. Serás confortado, consolado. Estarás em descanso e selado. Agora, finalizando aí, a partezinha que nós estávamos lendo do nosso irmão William, nesta mensagem, o verão está próximo. Aqui nos fala, já nessa partezinha onde tínhamos parado, esse mensageiro. Vamos ver onde é que foi que eu parei. Fiquei aqui. Portanto, aquele que esteja neste tempo como mensageiro de Jesus Cristo vivo na igreja de Jesus Cristo, dando esse alimento espiritual para a igreja de Jesus Cristo, será o servo fiel e prudente do último dia, em quem Cristo estará manifestado em Espírito Santo. Esse mensageiro não será Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estará em Espírito Santo manifestado nele, dando através desse mensageiro, dando o alimento espiritual para a alma de todos os filhos e filhas de Deus. E através desse mensageiro,
terceiro, Cristo em Espírito Santo estará operando os ministérios do último dia, os ministérios dos anjos, do Filho do Homem, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e de Elias. E isso será um sinal muito grandioso de que a humanidade chegou no tempo onde todos esses sinais estarão sendo manifestados e sendo vistos. E os entendidos entenderão, verão esses sinais e reconhecerão que estarão vivendo no tempo profético e tempo do cumprimento dessas profecias, que são os sinais da vinda do Filho do Homem para a vinda do Filho do Homem, do fim do século e do fim do mundo. Portanto, na igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo estará em Espírito Santo manifestado, chamando e juntando os seus escolhidos do último dia. E a humanidade verá que algo estará acontecendo, mas não compreenderão que é Cristo, que Cristo está chamando e juntando os seus últimos escolhidos no seu corpo místico de crentes. Será uma obra sobrenatural. Aqui estará sendo feita, realizada por Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Vimos, assim, nesta conversa, assim, de uma forma um pouco... muito com demais, mas bem resumido, condensado. E tem que desmiuçar isso depois, pouco a pouco, em muitos lugares onde se fala dessa linha do elo, ou desse assunto do elo, do primeiro, do último, o primeiro em aparecer lá, e depois aqui, ele torna-se o último aqui. Lá foi o primeiro com esse primeiro filho que foi criado pelo Espírito Santo através da palavra falada no ventre da Virgem Maria, Jesus. Seria o primeiro e este aqui seria o segundo. Aí estão os dois, primeiro e último. Então o que Deus faz é que ele estendeu aí, abarcou esse primeiro e último, que era esse elo que saiu de Deus, o qual ele, nessa teofania, vejam, ele realizou, fez tudo, toda a criação nessa teofania, mas vejam depois da queda, então tem um espaço, uma lacuna que se abre e no fim aparece o último no fim, e esse último que torna-se o primeiro. Então, ou seja, como quando a pessoa põe uma coisa em cima do cérebro de alguém, coloca um monte de símbolos, de número, multiplicação, divisão, um monte de coisa aí, porque ao mesmo tempo é tão simples, aquele que olha isso, olha de uma forma ou dessa forma. Agora vimos assim, podemos colocar neste tema desta conversa aqui, o último elo. Vamos ver. O último elo na terra. Um profeta. O último elo. Aí ele nos falou, o último elo, quando apareça a noiva se irá. Que Deus os abençoe e os guarde. E no dia de hoje, Deus nos fale diretamente a nossa alma, ao nosso coração, tudo aquilo que Deus estará nos dando na atividade ou reunião que pertence às 10 da manhã, horário de Porto Rico. Lembrem-se que cai Israel, aqui em Israel são 7 horas a mais, ou seja, agora aqui são as 7 da manhã, lá em Porto Rico são as 12 da noite, ou seja, aqui são 7 horas a mais aqui em Israel. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos.